A jurisprudência do STJ é no sentido de que, uma vez suspenso o prazo prescricional em razão da confissão do débito e pedido de seu parcelamento por força da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o prazo recomeça a fluir a partir da data de exclusão do contribuinte do parcelamento. É outra questão bem arranhadinha, bem capciosa, né? Bem confusa para induzir vocês no erro, ok? A questão 5, ela trata de um tema muito sensível, né, na atuação de qualquer advogado público, que é o tema da prescrição e do parcelamento. É impossível você ser advogado público, especialmente procurador da Fazenda, obviamente, e não trabalhar com os temas da prescrição e do parcelamento, ok? Eu, por exemplo, recebo uma montanha de pedidos de parcelamento todos os meses, ok? Talvez seja que 30% do meu trabalho seja apreciando esses parcelamentos. Então, o que é que a questão está querendo saber da gente? Ela está querendo saber quais são os efeitos do parcelamento com relação à prescrição. A prescrição, vocês sabem, ela começa a correr, de acordo com o artigo 174 do CTN, da constituição definitiva do crédito tributário. Então, eu tenho lá o lançamento tributário, o crédito é constituído definitivamente, e a partir desse momento, começa a fluir o prazo prescricional, né? E aí vem a pergunta: e se por algum acaso, após constituído definitivamente o crédito tributário, o contribuinte requer o parcelamento desse crédito? Ele confessa o crédito, né? Confessa o crédito e deseja adimplir esse crédito parceladamente, o benefício do parcelamento tributário. O que é que acontece com esse lapso prescricional? Ele vai ser interrompido ou ele vai ser suspenso? E aqui a gente tem que ter muito cuidado, porque assim, ó, em regra, quando um crédito tributário tem a sua exigibilidade suspensa, em regra, quando um crédito tributário tem sua exigibilidade suspensa, o prazo prescricional é suspenso. É suspenso. Se ele é suspenso, posteriormente, se ele for restabelecido, esse crédito, ou a exigibilidade dele for restabelecido, esse prazo não vai recomeçar a contar do zero. Ele vai continuar pelo prazo que sobeja, pelo prazo que sobra. Então, como regra geral, quando um crédito tributário, após sua constituição, ele é objeto de uma suspensão de exigibilidade, a prescrição, ela é suspensa. No entanto, aliás, antes do no entanto, por exemplo, uma tutela antecipada. Uma tutela antecipada, ela pode suspender a exigibilidade de um crédito. Portanto, nessa hipótese, a prescrição resta suspensa. Posteriormente, se houver a cassação dessa tutela, o prazo prescricional reinicia pelo lapso que sobeja, pelo prazo que sobeja. No entanto, no caso específico do parcelamento, que também é uma causa de suspensão do crédito tributário, lá pelo artigo 156, nesse caso, o lapso prescricional, a prescrição, ela é interrompida. Ela é interrompida. Então, se um crédito tributário já constituído, ele é objeto de um pedido de parcelamento, de uma confissão através de um pedido de parcelamento, o prazo prescricional, ele é interrompido. Marcos, de onde você tirou isso? É jurisprudência isso? Não, não é jurisprudência. Está previsto lá no artigo 174, parágrafo único, inciso 4 do CTN. Ele fala que todas as vezes que o sujeito passivo confessa o débito, inclusive extrajudicialmente, o lapso prescricional é interrompido. Então, perceba, para eu requerer o parcelamento, eu tenho que confessar o débito, confessar o crédito. Se eu estou confessando o crédito, eu estou me enquadrando na disposição contida no artigo 174, parágrafo único, inciso 4 do CTN, que trata das hipóteses de interrupção da prescrição. Então, quando o sujeito passivo confessa o crédito, o prazo prescricional ele não é suspenso, ele é interrompido. Bom, e se o sujeito passivo deixar de pagar esse parcelamento? O sujeito passivo requer, por exemplo, um parcelamento em 60 meses. Quando chega no quarto mês, ele inadimple o parcelamento, ele fica em mora, ele permanece em mora. O que é que acontece com essa prescrição? Primeiro, a gente tem que saber o que é que vai acontecer com o crédito. O crédito vai ter que ter sua exigibilidade restabelecida, já que não existe mais parcelamento, né? Agora, para não existir parcelamento,
o sujeito passivo tem que ser excluído do benefício fiscal. E aí vem a pergunta que foi feita ao STJ. Esse prazo prescricional, ele recomeça a sua contagem a partir do inadimplemento do contribuinte ou a partir do momento que o sujeito passivo é excluído do benefício fiscal? Porque perceba, o fisco ele pode demorar, diante da mora do sujeito passivo, ele pode demorar a excluí-lo do parcelamento. Suponhamos que em janeiro de 2013, o contribuinte ele incorreu numa causa de exclusão do parcelamento. Vamos supor que ele atrasou 3 parcelas no parcelamento que não poderia atrasar mais do que isso. O fisco tem que excluir esse sujeito. Se ele demorar a excluir, o STJ entende que o prazo prescricional recomeça a fluir não da exclusão, mas do inadimplemento ou do momento em que o sujeito passivo incorreu na causa de exclusão. Por isso, o fisco tem que correr contra o tempo, né? Ele não pode demorar muito a excluir o sujeito passivo do benefício fiscal, porque a partir do momento, para o STJ, que o sujeito passivo entra em inadimplemento, ou seja, a partir do momento que ele dá causa à exclusão do parcelamento, já recomeça o lapso prescricional. Recomeça por quê, Marcos? Porque houve interrupção da prescrição, por conta da confissão do débito como condição para adesão ao parcelamento. Então, essa pergunta está errada por quê? Essa pergunta não, essa assertiva está errada por quê? Porque não existe suspensão do prazo prescricional, existe interrupção, e porque, segundo o STJ, o prazo recomeça a fluir não da data da exclusão, mas da data em que o sujeito passivo incorreu na causa de exclusão do benefício fiscal. Essa é a razão.